Olá, bom dia! Está começando agora, direto de Votuporanga, interior paulista, o programa Notícias do Campo, com as principais informações do agronegócio do noroeste do estado. Seja muito bem-vindo, viu? No programa de hoje você vai ver: mel garante renda para 14 famílias de Votuporanga e região. Eles se juntaram em uma cooperativa que vende o produto para estabelecimentos da cidade. Tem também a história do seu Antônio. Ele procura relíquias na terra e contribui para o museu da cidade. Recentemente, ele encontrou um pote com mais de 200 moedas. Na Dica Animal, você vai ver quais as alterações e como proceder se o animal apresentar sintomas de raiva. E ainda, na receita da semana, uma ótima opção para você receber a família, viu? Que tal um escondidinho com cabotiã? É de dar água na boca, hein? O passo a passo você acompanha agora no Notícias do Campo, que já está no ar. Começamos o Notícias do Campo falando sobre o mel, que tem garantido renda para 14 famílias de Votuporanga e também da região. Eles se juntaram em uma cooperativa que vende o produto para estabelecimentos da cidade. E o retorno tem sido melhor por conta de um incentivo do governo do estado que permitiu a compra de vários equipamentos. A reportagem é de Wender Rodrigues. Dona Satiko tem 78 anos de idade e disposição de sobra para mexer com as abelhas. A relação dela com as colmeias começou há cerca de 25 anos. Chegou a ter na propriedade onde mora, em Votuporanga, no interior de São Paulo, mais de 50 caixas como essa, colhendo cerca de 1.300 quilos de mel. Eu sempre gostei de mexer assim com a natureza e as abelhas para mim sempre me atraía muito, né? Então, quando eu aprendi a conhecer o ciclo de vida das abelhas, o serviço delas, aí eu me apaixonei mais ainda, né? Por isso que a gente tem continuado ainda. E a humanidade tem que ter mais consciência, porque as abelhas são muito importantes, né? São demais importantes. Porque sem a abelha nós não vamos ter mais alimentos, né? Porque elas que fazem a polinização, então vai ser muito difícil. A produção de mel caiu bem nos últimos anos e Dona Satiko percebeu isso por conta de vários fatores, entre eles o agrotóxico. Da plantação de cana, que tem afetado muito as abelhas. Diminuiu muito, diminuiu o pasto apícola, diminuiu, então elas não têm onde coletar o néctar. E com isso, a pulverização também do veneno na cana também afeta demais as abelhas. Assim como Dona Satiko, outras 14 famílias também buscam manter a cultura de cultivar as abelhas. E tudo que conseguem é vendido para essa cooperativa de Votuporanga. É que eles viram na união a possibilidade de garantir o sustento de cada um. O produzir não é difícil, o difícil é você vender, então a cooperativa ajuda a gente, né, nessa parte aí. E essa união tem ganhado força. O resultado está nesses potes que são vendidos para mercados, prefeitura e outros estabelecimentos da cidade. E tudo melhorou por conta do programa do governo paulista Microbacia 2, que liberou mais de R$258 mil que foram investidos nesses equipamentos, responsáveis por fazer todo o processo, desde a hora que chega o mel produzido no campo até a hora que sai para gerar renda. O dinheiro chegou na hora certa, na hora que o produtor estava precisando. Aí a gente adquirimos umas máquinas, adquirimos o carro e a moto com esse dinheiro. Tecnologia que tem ajudado a melhorar cada vez mais a qualidade desse mel produzido na região noroeste paulista. O controle de qualidade é feito pelo veterinário, certo? Ele que vem fazer, tem os produtos para fazer, ele vem e faz as análises dele, balde por balde. Porque aí você sabe que você tem onde você vender o produto, né? Porque você tendo lugar, hoje você produzindo não é tão difícil, é difícil você vender o produto, não é verdade? E não são só os produtores que ganham com o mel não, viu? Pesquisas científicas apontam que a convivência harmônica das abelhas e a agricultura pode render uma produtividade de até 30% maior nas culturas de grãos. A informação é da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas. O inseto é importante no processo de polinização para diversas culturas de frutas, como o morango, o melão, a melancia,
Mas a novidade mesmo é a possível convivência harmônica do inseto com a plantação de grãos, como a soja, feijão e algodão. São mais de 1.600 espécies nativas de abelhas catalogadas no país. Destas, cerca de 240 não possuem ferrão e são excepcionais na recomposição de floras e recomposição de ecossistemas. E o preço do leite subiu 13% e bateu um novo recorde. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, alerta que a tendência de valorização do produto pode mudar a partir de setembro, já que os estoques nas indústrias e captação de leite vêm aumentando. O preço médio pago ao produtor de leite em agosto subiu 13% em comparação com julho e atingiu a média de R$ 1,69 por litro, valor aí recorde em termos reais, considerando a série histórica do Centro de Estudos Avançados e Economia Aplicada, iniciada em janeiro do ano 2000. O valor, que inclui o frete e também os impostos, supera em 54,4% a média de preço registrada em agosto do ano passado aí, em termos reais. O CPEA alerta que a tendência de valorização do produto pode mudar a partir agora do mês de setembro, já que os estoques nas indústrias e a captação de leite vem aumentando. Para a análise, o CPEA considera o volume de leite captado aí em alguns estados, o estado de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e também o estado da Bahia. Com a demanda pelo leite e seus derivados, como essa demanda caiu, devido ao menor poder de compra dos consumidores, está aí a questão da crise econômica, as indústrias estariam aí alegando algumas dificuldades para o repasse de preços da matéria-prima ao consumidor final. E ainda, conforme o Centro de Pesquisas, com o retorno das chuvas, a produção deve crescer nas próximas semanas. Está aí a boa notícia, e a expectativa é de que os preços para o consumidor final finalmente aí se estabilizem. O CPEA informou ainda que depois de 6 meses de alta consecutiva, os preços dos derivados lácteos caíram em agosto. O leite teve média de R$ 3,42 o litro no mês, queda de 14,4% em relação a julho de 2016, mas ainda acumula alta de 47% neste ano em termos reais. O queijo mussarela teve média de R$ 21,20 o quilo em agosto, recuo de 1,27% frente ao mês anterior. E mudando de assunto, vamos falar agora sobre a raiva. A doença já é muito conhecida, mas que, infelizmente, ainda causa muitas mortes nos rebanhos bovinos do país. Rotineiramente, pode-se escutar relatos de perdas surpreendentes advindas da raiva. E realmente, uma das piores características desta doença é o fator surpresa. Quando começa a desconfiar, na maioria das vezes, ela já causou grandes prejuízos. Você confere agora quais as alterações e como proceder se o animal apresentar sintomas de raiva. Olá, eu sou o Dr. Peixoto, sou médico veterinário, formado na Unesp em Jaboticabal. Minha dica de hoje é sobre a raiva no campo. A raiva ela é transmitida para os animais, para os bovinos, para os equinos, no campo, com a picada do morcego hematófago. O morcego transmite a raiva chupando sangue, normalmente é na região perto do pescoço, uma região que chama cernelha. E o produtor rural, para identificar, é fácil. O animal, ao amanhecer, ele tem um sangue escorrido naquela região do pescoço. Então, quando tiver isso, tem que procurar logo o escritório de defesa agrícola, que eles têm um esquema para captura desses morcegos hematófagos, para poder ter um controle da raiva e proceder à vacinação dos animais. Todas as vacas, cavalos, precisam ser vacinados. Sempre dando uma observação que a raiva não acomete aves.
as aves são resistentes à doença. Então viu sangue escorrido na cernelha, no pescoço da vaca, do cavalo, já pensar logo na raiva. O sintoma da raiva nos animais de campo, a vaca fica paralisada no canto ou sai correndo, desesperada. A maioria das vezes é a raiva paralítica nos bovinos. As vacas ficam deitadas e começa a tratar de uma coisa, tratar de outra, e o fazendeiro, o retireiro e o trabalhador da fazenda que tiver contato com essa vaca, ele imediatamente precisa procurar um posto de saúde, porque ele precisa ser vacinado. A raiva é muito perigosa. É o que eu tinha para hoje. Estima-se que a raiva seja responsável pela morte de cerca de 50 mil bovinos por ano no Brasil. Então é bom se manter atento e, qualquer dúvida, procurar a orientação de um profissional da área. E no próximo bloco você vai ver a história do seu Antônio. Ele procura relíquias na terra e contribui para o museu da cidade. Recentemente ele encontrou um pote com mais de 200 moedas. E tem ainda a receita da semana. Você confere o passo a passo de um escondidinho com abóbora cabotiã. Uma ótima opção para você receber a família em casa, viu? Não saia daí, o Notícias do Campo volta já.